Bom, na aula passada a gente apresentou o tema das imunidades, que é aquele terceiro grupo de limitações constitucionais ao poder de tributar. Lembrando que as limitações constitucionais são de 3 tipos: distribuição de competências tributárias privativas, princípios constitucionais tributários e imunidades tributárias. Em relação às imunidades tributárias, existe uma certa divergência doutrinária em relação ao que elas são. Basicamente, 2 correntes são as mais importantes, pelo menos as mais difundidas aqui no Rio de Janeiro. Uma das correntes sustenta que as imunidades são hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. O que seria isso? Basicamente, existem 3 tipos de hipóteses de não incidência, segundo parte da doutrina. Tá? Tem gente que sustenta que há apenas 2 tipos de hipóteses de não incidência. Para falar de hipótese de não incidência, a gente tem que saber o que é incidência. O que é hipótese de incidência tributária que nós já estudamos? São aquelas situações previstas na lei que, se ocorrerem concretamente, darão ensejo ao nascimento de uma obrigação tributária. Isso é uma hipótese de incidência. Quando essa hipótese de incidência acontece concretamente, chamamos de fato gerador. Tá? O que são as hipóteses de não incidência tributária? São todas as situações que, se ocorrerem, não gerarão o nascimento de uma obrigação tributária, certo? Lógico, né? Hipóteses de não incidência tributária são as situações que, se ocorrerem, não ensejarão o nascimento de uma obrigação tributária. Essas hipóteses de não incidência tributária podem ser de 3 tipos. Há divergência doutrinária, há quem sustente que são 2 tipos só. Os primeiros 2 tipos são pacíficos. A hipótese de não incidência tributária pura, que são simplesmente situações da vida que, se ocorrerem, não ensejarão o nascimento de uma obrigação tributária, tendo em vista que nenhuma lei determina que essa situação gere a incidência tributária. Então, um exemplo que eu dei na aula passada é ser proprietário de bicicleta, ou ser proprietário de relógio de ouro. Relógio de ouro é algo que revela capacidade contributiva, mas não tem nenhuma lei que diga que, se for proprietário de relógio de ouro, nascerá a obrigação de pagar o imposto X, certo? Então, isso é hipótese de não incidência pura. Ter cabelo comprido, ter barba, são hipóteses de não incidência pura, tá? Mas existem situações em que a Constituição determina áreas de intributabilidade, certo? Ela normalmente faz isso de forma expressa, mas tem pelo menos uma situação que ela faz de forma implícita. Essas são as hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Por exemplo, a Constituição diz que não pode haver incidência de impostos entre os entes federativos, que não pode haver incidência de impostos sobre entidades religiosas, que não pode haver incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos e revistas. Não pode haver incidência de taxa judiciária em relação aos hipossuficientes. Não pode haver incidência de contribuição para o custeio da Seguridade Social para entidades beneficentes. Então, quando a Constituição expressamente ou implicitamente determina uma área de não incidência tributária, nós estamos diante de uma hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Para a maior parte da doutrina, as imunidades são justamente as hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. São essas situações. Por exemplo, não incidirá ICMS nas exportações de mercadoria. A Constituição diz expressamente. Não haverá incidência do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, na exportação de produtos industrializados. Isso é uma regra de incidência, não é hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Tudo bem? A gente viu na aula passada que o Supremo tem alguns julgados que associa as imunidades tributárias justamente com as hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Oi?
Na verdade, é como se, nesse caso, a Constituição, ela fizesse um desenho da competência tributária, né? Faltando um pedaço do desenho. Imagina assim, lembra quando estuda fagocitose, né? Que tem ali a célula, e aí tem um buraco, e vai entrando, aí a outra fagocita, não tem? Imagina um círculo, né? Faltando um pedacinho. Então, a Constituição, já quando dá a competência tributária, quando define a competência tributária, já entrega faltando esse pedaço. Então, não é que poderia ser tributado e não é tributado. Isso acontece no terceiro tipo de não incidência tributária, que são as hipóteses de não incidência legalmente qualificadas, tá? Que são as hipóteses previstas na lei, certo? Que são as isenções, tudo bem? Há toda uma controvérsia se isenção realmente é uma hipótese de não incidência ou se há incidência e não há o pagamento do tributo. O CTN prefere essa segunda visão, tá? Por isso que isso é meio controvertido. Eu acho que, pessoalmente, que são só duas hipóteses de não incidência tributária, a pura e a constitucionalmente qualificada, tudo bem? A gente vai entender isso mais para frente. O legislador preferiu que fosse dessa forma, embora eu tenha minhas críticas ao legislador, tudo bem? Mas não vamos falar disso agora não. Bom, então predomina, ao que parece, a visão que imunidades tributárias são hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Mas existe um doutrinador muitíssimo importante, com muita influência aqui no Rio de Janeiro, que é o Ricardo Lobo Torres, certo? Falecido há pouco tempo, uns 2, 3 anos mais ou menos. O professor Ricardo Lobo Torres sustentava que, assim como quando a gente fala em imunidade parlamentar, imunidade diplomática, a palavra imunidade no direito, comparado inclusive, sempre está relacionada a alguma situação de preservação dos direitos fundamentais, certo? É como se houvesse uma proteção dos direitos fundamentais de primeira geração, que são aqueles relacionados à liberdade, né? À não interferência do Estado. Então, ele sustenta que, na realidade, imunidades tributárias, elas são só aquelas hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas relacionadas de alguma forma com os direitos fundamentais. Então, por exemplo, a imunidade das entidades religiosas e seus templos. Isso não está ligado ao direito fundamental de liberdade de crença. Então, isso seria verdadeiramente uma imunidade tributária para o Ricardo Lobo Torres. Agora, por exemplo, a não incidência do ICMS nas exportações de mercadoria. Como isso não está ligado a direitos fundamentais, isso seria uma simples hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, mas não seria uma imunidade. Entendeu? Imunidade sempre ligada aos direitos fundamentais. Essa é a visão do Ricardo Lobo Torres, que não é majoritária, mas é uma visão que, se vocês forem fazer algum concurso, em algum momento é bom dizer, tá? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, em que quase todos os tributaristas foram alunos do professor Ricardo Lobo Torres. Tudo bem? Bom, e aí, seguindo a revisão, né, a gente não pode ficar nela muito tempo. Na aula passada eu disse que as imunidades elas estão espalhadas por todo o texto constitucional, certo? Desde o artigo 5º até o artigo 150, inciso 6, que são as imunidades mais importantes para a gente, até o final da Constituição, na parte da ordem social, a gente encontra regras de não incidência tributária. Bem, falei do modo de interpretação das imunidades tributárias. Houve uma certa controvérsia no Supremo, se deveriam ser interpretadas restritivamente ou extensivamente. Trouxe isso para vocês, na aula passada. Depois, falei da diferença entre imunidades e isenções, né? Basicamente, 3 diferenças. Vou só mencionar aqui, depois quem não assistiu a aula, dá uma escutada lá. Basicamente, imunidades são previstas na Constituição, isenções e normas infraconstitucionais.
Imunidades, em regra, são irrevogáveis, que normalmente são cláusulas pétreas. E isenções sempre revogáveis. Tá? E as imunidades atuam no plano da definição da competência tributária, enquanto as isenções atuam no plano do exercício da competência tributária. Aí é isso que você falou, Bárbara, né? Então, é isso. A rigor, aquele ente tinha competência tributária para fazer incidir o tributo naquela situação, mas ele fez uma norma de isenção afastando essa tributação. Falei que as imunidades tributárias não excluem as obrigações acessórias correlatas, né? Isso é uma diferença com o direito civil, em que a obrigação principal, a obrigação acessória segue a principal, no direito tributário não. Pode ter um ente que é imune, mas que tem que continuar prestando obrigações acessórias, que são aquelas obrigações de fazer ou não fazer alguma coisa no interesse da fiscalização e da arrecadação. As imunidades podem ser objetivas ou subjetivas. Objetivas olha para um objeto, subjetiva olha para uma coisa. Então, imunidade dos livros, objetiva. Imunidade das entidades religiosas, subjetiva. Falei também, aí a gente começou a estudar concretamente cada uma das imunidades previstas a partir do artigo 150, inciso 6 da Constituição. Então, a primeira que a gente tratou foi a imunidade recíproca, que é a imunidade entre os entes federativos. Lembrando, pessoal, que essas imunidades aí desse artigo 150, inciso 6, são restritas a impostos. Tudo bem? Então, por exemplo, não é possível cobrar imposto da UF, que é uma autarquia, mas é possível cobrar taxa de lixo da UF. Tá? Se o município quiser, ele pode cobrar. Disse para vocês que, embora a Constituição se refira simplesmente à vedação de instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços, isso, a interpretação que o Supremo dá é bastante ampla para englobar todos os tipos de impostos, não só aqueles sobre patrimônio, o imposto de renda, o imposto sobre serviço, mas também, por exemplo, o imposto de importação, imposto de exportação. Aí citamos o caso. Falamos que essa imunidade recíproca surgiu em 1819, num julgamento lá daquele famoso juiz Marshall, da Suprema Corte Americana, num caso chamado McCulloch versus Maryland, em que havia a intenção do estado de Maryland de cobrar impostos sobre se não me engano, um banco federal, certo? Que essa imunidade recíproca, ela tem como objetivo proteger o pacto federativo. Então, ela é cláusula pétrea, certo? É uma das cláusulas pétreas lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Falamos que ela abrange autarquias e fundações e empresas estatais que preencham 3 requisitos. Se a empresa estatal prestar serviço público, não for aquelas empresas de atividade econômica, empresas de serviço público, prestar com exclusividade e não negociar ações em bolsa, ela fará jus à imunidade tributária. Então, citei os precedentes, falei também do caso dos Correios, né, o queridinho do Supremo, e da mudança da reforma constitucional que trouxe a imunidade tributária para os Correios, ainda expressamente, ainda que os Correios não preencham todos esses 3 requisitos, que os Correios às vezes prestam serviços sem exclusividade. Por exemplo, tudo que é filme que a gente vê, assim, tudo que é filme não, mas é muito frequente filmes que façam referência àquele FedEx, né? Eu lembro, não sei se eu estou fazendo confusão, mas aquele, sei lá, teve um filme aí que o Tom Hanks ficou numa ilha perdida e tudo, náufrago, chegou a encomenda do FedEx lá para ele, né? Sei lá, então, não sei se eu estou fazendo confusão, mas é um negócio assim. Mas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é interessante que o FedEx não colou muito, né? Embora seja uma potência mundial, né? Acredito, né? Pelo que a gente sente aí dos filmes. Porque o SEDEX, por exemplo, que é um produto, salvo engano, dos Correios, né? É prestado sem tributação, então eles conseguem oferecer um preço muito competitivo. E o Supremo não viu problema nisso.
razão do subsídio cruzado, que eu expliquei na última aula. E quiser mais informações, sugiro que escute. Agora, está expressamente previsto na Constituição essa imunidade dos Correios. Tá? Bom, falei também daquela imunidade, que a imunidade não abrange, a imunidade do IPTU não abrange imóveis urbanos que estejam cedidos a particulares que exploram economicamente. Dei o exemplo lá das concessionárias na Barra da Tijuca, certo? Tem tema de repercussão geral sobre isso. Bom, uma coisa que eu não falei, acho que eu não falei, mas a OAB, pessoal, é uma autarquia sui generis, né? E o Supremo reconheceu a imunidade tributária da OAB, tá? A OAB ela pode contratar sem serviço público, pode comprar sem licitação, mas foi reconhecida a imunidade tributária não só da OAB, mas das caixas de assistência dos advogados. CAARG, por exemplo. Então, se elas prestarem serviços, por exemplo, não pagam imposto sobre serviço. Se elas tiverem imóveis, não pagam IPTU. O Supremo estendeu a imunidade para a OAB e para a CAARG. Tudo bem? Esse eu não comentei, né, pessoal? Se vocês quiserem anotar o julgado, RE 405267. RE 405267. Na aula passada também nós falamos das imunidades, da segunda imunidade prevista nesse artigo 150, inciso 6, que está lá na linha B, que é a imunidade religiosa, tá? Eu comentei para vocês que em algum momento essa imunidade foi considerada imunidade objetiva, porque na redação originária da Constituição estava assim: é vedado cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. Então se entendeu que essa imunidade protegia apenas o templo, certo? Por que se fazia essa interpretação? Primeiro, por causa da literalidade do artigo 156b, que falava só de templos de qualquer culto, tá? E segundo, porque se fazia uma interpretação sistemática com o artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Faça uma remissão aí para quem não fez ainda. Artigo 5º, inciso 6, ao lado do 156b, que o 5º, inciso 6 dizia assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, como falava que era garantido a proteção aos locais de culto, então se entendia que a imunidade deveria ser só para o templo. Mas, ao longo do tempo, né, o Supremo ele foi proferindo diversas decisões que acabaram transformando essa imunidade objetiva em uma imunidade subjetiva. E aí eu comentei algumas delas com vocês, certo? Então, por exemplo, ele estendeu aos cemitérios das entidades religiosas. Bom, cemitério não é o templo, né? É algo anexo ao templo. Mas ele proferiu um julgado, eu falei para vocês, é o RE 578562, a gente leu a ementa na aula passada, estendendo os cemitérios. Depois, o Supremo tem também um julgado que estendeu a imunidade à residência do ministro religioso. Claramente não é o templo, né? A casa paroquial, a casa do pastor, a casa da mãe de santo, certo? A casa do rabino, não é templo, mas ele proferiu decisão estendendo as residências dos religiosos. Falei também para vocês, a ARE 694453. Não sei se eu mencionei o número do julgado na aula passada.
ARE 694453 do Lewandowski. Depois, o Supremo proferiu um julgado dizendo que existe uma presunção de que as rendas obtidas pela entidade religiosa são para o custeio do templo e das suas liturgias. Então, por exemplo, havia a venda nas lojinhas que tem nas igrejas, os estacionamentos anexos aos templos, existe toda uma presunção de que essa renda ela vá para o custeio das entidades religiosas ali, das necessidades da liturgia. ARE 10.809, Luiz Fux. Estou falando um pouquinho rápido, que isso é revisão, tá, pessoal? Mas ARE 10.809. Tudo bem? Também falei para vocês que houve uma controvérsia envolvendo as lojas maçônicas. Uma vez eu peguei uma ação, pessoal, que era... O nome é super grande, né? Loja Maçônica do Oriente, da Cruz, não sei o quê. O nome era grandão, assim. E aí a discussão justamente era em relação à imunidade, né? Elas pleiteavam a imunidade. E aí eu lembro que um dos argumentos e acabou sendo acolhido pelo Supremo foi o argumento de que a Constituição, na época, dizia era templo de qualquer culto, certo? Foi exatamente o que o Lewandowski depois acolheu. Quando se fala em culto, se pensa em religião, certo? E aí eu disse assim, na petição, olha, não cabe a mim dizer se a maçonaria é religião ou não. Não cabe nem a mim, não cabe nem ao juiz, não cabe ao promotor, não cabe nem ao Supremo dizer. Só cabe à própria maçonaria dizer se ela é religião ou não. Porque é qualquer culto, é bem amplo. Aí eu peguei o Estatuto Social da loja maçônica e estava escrito: a loja maçônica não é religião, é uma filosofia que abrange pessoas de todas as religiões, uma fraternidade. Eu falei, olha, se ela própria diz que não é religião, não tem como acolher a imunidade tributária dos templos de qualquer culto. Eu lembro que eu peguei na internet, assim, eu coloquei a palavra templo no Google, e as 10 primeiras entradas, das 10 primeiras tinha o templo da poesia, o templo da literatura, certo? E aí eu falei, olha, nem todo templo é abrangido pela imunidade dos templos de qualquer culto, né? E aí eu fiz até o print na tela. E, de fato, o Supremo acabou acolhendo essa argumentação, né? Ela pode vir a ter alguns benefícios, como uma entidade de assistência social, eventualmente se prestar realmente assistência social. Mas ela vai ter direito à imunidade por um outro fundamento, e não pelo fundamento das entidades religiosas. Tudo bem? Bom, isso foi acolhido pelo Ricardo Lewandowski, RE 562351. Não sei se tem alguém da maçonaria aí, eu não sou contra a maçonaria, não tem nada contra, tá? Respeito todo mundo, só que é uma questão realmente de indicar corretamente o fundamento constitucional. É bom falar isso, né? Para ninguém achar que eu sou contra qualquer tipo de grupo, tá? Outra coisa que eu não sei se eu comentei na aula passada, realmente são templos de qualquer culto, pessoal. Então isso abrange qualquer culto mesmo, por isso esse distinguish da maçonaria. Se, por exemplo, Roberta quiser montar uma igreja dela, na casa dela, com uma liturgia totalmente própria, tem direito. Tá legal? Tem direito. Por quê? Porque se for realmente, só não pode ser fraude. Qualquer culto, é sinagoga, é mesquita, é terreiro, é igreja católica, é igreja evangélica, é qualquer culto, tá? A gente está num estado que é laico, não estamos num estado ateu, estamos num estado laico. Qualquer culto tem que ser respeitado. Bom, depois, pessoal, falamos da imunidade dos partidos, sindicatos, trabalhadores e instituições de educação e assistência social. Previsto na linha C, né, do inciso 6 do artigo 150.
Então, partidos políticos têm direito à imunidade em razão da preservação da democracia, tá? E as suas fundações, então, tá? E a imunidade, lembrando que todas essas que eu estou mencionando são só para impostos, não é para taxa, contribuição de melhoria, tá? Bom, sindicatos dos trabalhadores. Queria que vocês prestassem muita atenção, que são só os sindicatos dos trabalhadores. Sindicato patronal tem que pagar imposto. Então, se tiver uma questão, os sindicatos são imunes a tributos. Cara, tá errado. Não são todos sindicatos. Sindicatos dos trabalhadores. Tudo bem? Se não tiver outra opção melhor, você marca essa. Mas dá para ser anulada a questão. Tudo bem? Bom, lembrando, né, que o direito à sindicalização é um direito constitucional, né, pessoal? Previsto lá no artigo 8º da Constituição. Então, ele visa proteger esse direito social, assim como a imunidade dos partidos, a liberdade partidária, que está prevista, salvo engano, no artigo 17 da Constituição. Se quiser fazer uma remissão, deixa eu ver se é 17 mesmo aqui, pessoal, só para não dar uma indicação errada. Só para vocês fazerem a remissão aí, para não... Isso aí, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, 17 mesmo. Tudo bem?